A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia a todos. Esse dia estarei trazendo aqui a mensagem: a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Pedindo ao Espírito Santo que me dirija, me capacite, me faça lembrar, me instrua, abra mão do roteiro que fiz, dando prioridade a Ti. Espírito Santo, ajuda. O objetivo é fortalecer Teu povo, ajudar, transformar, libertar, ensinar, instruir, restaurar a família e fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Então aqui nos comentários nós temos aqui irmão Jones: bom dia, graça e paz para os irmãos. E eu respondi: bom dia, irmão Jones, Deus te abençoe e te fortaleça. Mais regular, jejum, oração, leitura da Bíblia, com certeza vai ser maravilhoso. E eu respondi: amém, excelente receita. Ainda a irmã Marli falou tudo que eu precisava ouvir. Espírito Santo, estou me esforçando, é difícil demais, mas o Senhor vai me levantar com certeza. Recebi essa palavra com alegria. Sábado já tenho um encontro com o Senhor Jesus o dia todo. Oh, glória a Deus. E eu respondi: glória ao Senhor Jesus, o Senhor continue te fortalecendo. A irmã C. Cristina: glória a Deus por mais um vídeo cheio da palavra de Deus. Eu respondi: aleluia. Ontem, orando na igreja, eu perguntei assim: cadê a irmã C. Cristina? Ô, glória. Então está aí a resposta. Eu recebi essa mensagem hoje enquanto eu orava na igreja hoje cedo, e quando me veio a mensagem, né? Aí olha o que me veio junto com a mensagem. Você, quando faz uma receita, você tem os ingredientes e a habilidade em saber lidar com os ingredientes no tempo e na quantidade. E é isso que torna a receita deliciosa. Eu fiquei assim ouvindo. Isso me veio ali eu sozinho na igreja, mais uma vez sozinho, né, para variar. E ao ouvir isso, me veio em seguida um versículo, e outro. Então eu pensei: vou anotar, se não esqueço. Claro que eu sei que é o Espírito Santo quem faz lembrar, e não tenho dúvida, né, que foi ele quem deu a receita. E começa em Malaquias 36, 18, dizendo assim: então aqueles... versículo 16 a 18, Malaquias 3. Então aqueles que temeram o Senhor frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então está Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 18, sabendo a mensagem, né? Então a gente vai atentar para ver a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Então é necessário primeiramente temê-lo. Versículo 16: então aqueles que temeram o Senhor, olha como é que começa o versículo, aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Então o Senhor ouve aqueles que temem a Ele, não ouve qualquer um. E um memorial foi escrito diante dele, a importância que foi dada a ponto de o Senhor fazer um memorial para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Como é importante temer e lembrar do nome do Senhor, mas não de boca para fora, não quando a situação aperta, não quando chega um livramento e a gente, oh meu Deus do céu. Então isso qualquer um faz, né? Mas é temer o Senhor, lembrar do nome do Senhor, louvar o Senhor. Eu, como costumo falar sempre aqui, na igreja, na hora do culto, é fácil, né, louvar a Deus, as pessoas verem você louvando a Deus, as pessoas estão ali presentes, né, a igreja está ali adorando a Deus, mas quando você está sozinho? Eu costumo dizer isso: o culto começa dentro de casa, é quando você está sozinho, é quando você acorda, quando você se levanta e você se lembra do Senhor. Glória a Jesus, Espírito Santo, essa eu nem pensava. Você se lembra do Senhor e você vai oferecer aquele dia as primícias a Deus, porque você teme ao Senhor. Porque tu sabe que o Senhor não é uma imagem, não é um pedaço de gesso. Você sabe que o Senhor é real. É o Criador do céu e da terra, que conhece teus pensamentos e sonda teu coração.
Esse é o Deus que criou todas as coisas, então é Ele que nós servimos. Então falar o nome do Senhor com temor é muito diferente de apenas falar do Senhor. Versículo 17, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, além de serem como joias, lembre-se o cuidado que se tem em guardar uma joia. Ninguém guarda uma joia de qualquer maneira, né? É um cuidado, né? Um zelo, para não perder, para ninguém roubar. Então, joia não é tratada de qualquer maneira, né? E Deus promete poupá-los, livrá-los, como um pai ou uma mãe quer o bem do seu filho. Olha quanta atenção, quanto cuidado que Deus tem com aqueles que verdadeiramente temem a Ele e servem a Ele. Versículo 18, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então você quer ver a diferença entre o justo e o ímpio? Leia Provérbios, leia o livro de Provérbios. Apenas aqui como um exemplo, Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Está vendo? Essa história de dizer que os dias de todo mundo está contado, isso é mentira, irmãos, isso é mentira. Morreu naquele dia porque tinha que morrer, é conversa fiada. A palavra não fala isso. A palavra diz que o temor do Senhor aumenta os dias, né? E outra promessa também de aumentar os dias é aqueles que honram pai e mãe. Então agora os ímpios não, os ímpios morrem antes, né? do tempo normal de uma vida do ser humano. Mas aqueles que temem o Senhor aumentam os dias. E também Provérbios 10, 24, aquilo que o perverso teme virá sobre ele. Olha só que coisa. Mas o desejo do justo será concedido. Então o Senhor ele guarda e ele livra, né, aqueles que o temem. Então a angústia, olha só como é que é profundo isso. A angústia é como um espírito que precisa estar ocupado com o ser humano. É forte isso, né? Base bíblica, Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Irmãos, não pode ficar vazio não. Isso faz lembrar o que, né? Ou você tem Cristo ou você tem demônio. A casa não fica vazia, está bem claro. O versículo Mateus 12, 43 a 45 vai deixar isso muito claro. E quando o espírito imundo sai de dentro do homem, o espírito imundo sai de dentro do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz para ele mesmo: eu voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada, está limpinha a casa. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habitam, e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa direção má. Então é necessário tomar muito cuidado quem é que está habitando dentro de você, porque você muitas vezes pode pensar que é mau pensamento. Eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo, e pensando que vem de você e não vem de você. Não é só ir na igreja não, hein? O fato de você visitar Jerusalém não te transforma em um judeu. Às vezes vamos nos sentir como Jeremias, tentando alertar o povo de que o juízo estava vindo se não houvesse arrependimento. E o povo não deu ouvidos. Lá no livro de 2 Timóteo capítulo 3, fala a respeito do final dos tempos. E o versículo 1 diz assim: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser crente. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e também vão amar o dinheiro. Serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente ruins. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bom. Versículo 4, irão trair seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, e preferirão se divertir
do que adorar a Deus. Versículo 5, prestem atenção nesse versículo. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Isso é um alerta 2000 anos antes, Paulo ali escrevendo para alertar Timóteo e todos aqueles que leem a palavra de Deus. Então vão à igreja sim, mas não vão acreditar. Vão para a igreja sim, para dar satisfação ali, mostrar que também estou bonzinho, estou aqui na igreja. Precisamos ir na igreja sim, mas tomar muito cuidado. Quantos casos de envenenamento nós temos visto acontecendo ultimamente? Comida espiritual envenenada. Lideranças preocupadas com a aparência da pessoa, a aparência da igreja, limpando só o lado de fora, bem arrumadas, mas por dentro cheias de má intenções, sepulcros caiados. Não preocupa, a liderança, a quantidade de divórcios, isso não importa, da gravidez na adolescência, de vícios, rebeldia dos filhos com os pais. Não existe mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas, verdadeiro, blá blá blá, como tem, fala de estranhíssimo, enfim, não oram mais, não leem Bíblia, jejuar é coisa do passado. Agora quando tocam louvor, pronto, a emoção toma conta do lugar, mas é só aquilo, saiu da igreja, esquece tudo que foi falado. Então eu estava recebendo os ingredientes, esses ingredientes estavam chegando, e me veio uma palavra muito forte para não parar, não desanimar, não desistir, não retroceder. Tem uma passagem que me chama muita atenção, me faz sempre repetir, em não parar. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 5, que diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, versículo 1 a 5. Então, se está difícil orar agora, isso é um preparatório, irmão, preparando. Se está difícil orar agora, imagina quando vai ser quando o anticristo estiver aqui na terra, no meio da grande tribulação. Está difícil orar agora. Se está difícil você acreditar na tua oração agora, imagina no meio desse cenário. Então, observe que Deus, em um instante, ele ouve também até a voz daqueles que morreram pela causa de Cristo, em um minuto. Lá em Apocalipse 6, Apocalipse é um livro, irmãos, que não é poético não, é aquilo que vai acontecer. Apocalipse 6, 9 a 11 diz assim, E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles foram mortos porque amaram mais a Jesus do que a própria vida. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 9 a 11. Então os crentes que foram mortos pela causa de Cristo queriam vingança, e as vestes foram trocadas. Eles não estavam totalmente limpos, Então existe uma promessa e Deus não pode faltar com a palavra. Está lá em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la. Quem perder sua vida por amor de mim irá achá-la. É uma promessa, vale muito mais do que qualquer tipo de aparência de crente. Então é muito importante conhecer a palavra, E observe que no momento da dificuldade, o Senhor ouviu a oração dos santos e subiu como incenso. Nesse dia eu te agradeço para fortalecer e ajudar o teu povo a despertar para a realidade, Senhor. Ajuda, o Senhor testifica, ajuda as famílias, Senhor, reconcilia, e o Senhor seja glorificado. Testifica essa mensagem no nome do Senhor Jesus. Amém.